Fala, moçada! Série nova na parada e a gente vai falar sobre cultura pop e de como ela vem sendo influenciada por alguns assuntos aí, beleza? Peraí, vocês estão ouvindo? Ouviu essa musiquinha, você já sabe, a gente vai falar sobre Marvel e hoje vai ser Falcão e o Soldado Invernal. Bora lá? Segue a vinheta! Se joelha pau! Então, pessoal, se vocês não estão sabendo ainda, a Marvel está com uma nova série, Falcão e o Soldado Invernal. E ela se passa após os acontecimentos do filme Vingadores Ultimate. A série vai abordar a rotina de Sam Wilson, o Falcão, que é interpretado pelo Anthony Mackie, e do Bucky Barnes, que é o Soldado Invernal, que é interpretado pelo Sebastian Stan. E ela vai contar esses fatos depois do Vingadores Ultimate. Mas vamos lá. Além de tudo isso, a série realmente é muito boa. Tem muita ação, muita cena, muito legal a cena. Tem algumas... uma das coisas que tem de background da série é a questão do racismo. E no episódio 2 tem duas cenas muito peculiares sobre isso. E a gente vai falar agora sobre elas. Na primeira cena, eles estão recém-chegados em Berlim e tem um diálogo muito interessante. Eles estão andando na rua e o Falcão é abordado por um garoto que fala: "Olha, é o Falcão Negro." E ele fala: "Não, é só Falcão. Porque você é um menino negro ou é só um menino?" Então é um diálogo muito legal, assim, onde a gente vê bem explícito a questão do racismo. Mas a segunda cena ainda é mais marcante. Eles estão conversando, o Bucky com o Sam Wilson, e a conversa fica um pouquinho mais ríspida. Então chega um policial e fala pro Bucky: "Olha, ele tá te incomodando", e pede a documentação do Sam Wilson. E ele demora para reconhecer, até que o próprio Bucky fala: "Você sabe com quem que você está falando?" E daí o outro policial aborda e fala: "Olha, ele é o Falcão." E daí o policial se retrata, tudo, e daí vai ver, e acaba que quem tem o mandado de prisão é o Bucky. Só que nesse momento ele é totalmente diferente o tratamento com o Bucky. Ele chega até a pedir desculpa por precisar prender o Bucky. E aí eu gostaria de abordar nisso a questão de estereótipo. Vocês sabem me dizer o que é o estereótipo? De uma forma bem rasa, é como se o nosso cérebro, para que ele funcione bem no dia a dia, a gente precisa classificar algumas coisas em pastas, digamos assim, sabe? Então, o problema é quando você classifica pessoas em pastas. Então, vou te dar um exemplo assim. Quando você pensa em um índio, você pensa um índio assim? Mas ele pode ser um índio assim, não pode? E quando você pensa em um gay, como é que você pensa? Aposto que você imagina um gay assim. Mas um gay pode ser assim. E o estereótipo é como a gente imagina. E o problema é que muita gente entende como aparência, mas também como comportamentos. E às vezes pessoas da mesma classe não têm o mesmo tipo de comportamento. E o grande perigo de você ter estereótipos é que o estereótipo ele reforça um preconceito. Ele reforça algo. O que é um preconceito? É basicamente a gente tentar antecipar o que a pessoa é, quais são as suas características de personalidade, sem ao menos conhecer ela, com base em alguma característica física ou alguma coisa nessa questão, entende? E sabe o que ferra no preconceito? É que o preconceito, na maioria das vezes, ele termina ou em sofrimento ou em morte. Por quê? Porque quando você age de acordo com o que você acredita ser a pessoa, muitas vezes não é o que a pessoa é, mas você está julgando ela como se fosse. E por isso, algumas pessoas acham que tem o poder de matar, ou de discriminar, ou de fazer com que as pessoas sofram. E isso é algo muito triste. Então a gente vê isso contra os negros, que são muitas vezes taxados como ladrão. Você vê isso como os gays, você vê isso que são taxados como aberração. Você vê eles como os índios, que muitas vezes a gente vê, por exemplo, índio de roupa, e a gente acha que isso é errado, mas não tem nada de errado. O que torna o índio um índio é a cultura dele, é a essência dele. A mesma coisa um negro, a mesma coisa um homossexual,
o que o torna é a essência, não o exterior dele, que pode ser algo estereotipado como a gente pensa, mas pode ser que não. E a gente não pode julgar isso, entende? É muito complicado a gente julgar isso. E eu queria deixar uma reflexão com vocês. Para isso eu vou parafrasear uma frase do meu amigo Morgan Freeman. O que ele fala basicamente? Que a partir do momento em que a gente está vendo cores, a partir do momento em que a gente está vendo sexo, em que a gente está vendo raça, e que a gente não está, a gente está deixando de ver osso, carne e alma, o preconceito já está intrínseco a gente. Então, vamos pensar mais e vamos passar a ver carne, osso e alma. Pessoal, para terminar, eu queria lançar um desafio para vocês. Eu queria ver se vocês vão assistir a série Falcão e o Soldado Invernal e vão encontrar mais alguma cena sobre preconceito. Vou dar uma dica. Nesse próprio episódio 2, tem uma cena bem explícita também que eu não falei aqui. Quero ver se vocês acertam. Vamos lá. Fui!